na vida de outras pessoas, tá bom? Então, aproveite esse momento para você orar bastante sobre isso, tá certo? Já fomos aí 7 minutos, vamos iniciar. Texto hoje aí na tela, tá aí Lucas, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 25, tá bom? Lucas 14, a partir do versículo de número 25, eu acho que você já está aí com a sua Bíblia aberta. Então, vamos ler o texto para a gente poder entrar naquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, tá bom? O texto diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E aí ele questiona: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, diz ele, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Amém? Feche seus olhos aí e nós vamos orar. Senhor, nós nos colocamos em Tua presença. Pedimos ao Senhor que venha nos direcionar, que venha falar aos nossos corações essa noite. Toca, Senhor, meu Deus, no íntimo do nosso ser. Toca, Senhor, meu Deus, em todo comodismo nosso. Desfaz, Senhor, meu Deus, de nós toda inoperância na nossa fé, para que em nome de Jesus nós possamos verdadeiramente te servir, para que em nome de Jesus nós possamos verdadeiramente ser discípulos do Senhor, glorificando o Teu nome através das nossas vidas. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão por toda falha, todo erro, todo pecado, Senhor, cometido contra Ti. Em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, nos arrependemos daquilo que temos feito de errado. E pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito, para que não venhamos mais a cometer os mesmos erros, mas que, pelo contrário, nós possamos ter aprendido, Senhor, e possamos fazer aquilo que Te agrada, conforme a Tua palavra. Oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor, todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor. Nós oramos e repreendemos de nossas casas, das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. Pedimos ao Senhor nessa noite, mais uma vez, Senhor, que apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, preste atenção. Olha esse texto que nós lemos, né? Não vou reler todo nesse momento, mas preste atenção. Está uma multidão ao redor de Jesus. E Jesus simplesmente fala com essas pessoas, colocando condicionantes para que realmente essas pessoas pudessem segui-lo de uma maneira verdadeira, para que de fato pudessem passar de multidão a discípulos de Jesus. Então o texto começa dizendo que tem uma grande multidão acompanhando Jesus. Mas entenda bem, Jesus não quer multidão, Jesus quer discípulo. Então, um culto ao vivo com 1 milhão de pessoas que não querem ser discípulos de Jesus não vale tanto quanto um culto ao vivo com 10 pessoas que querem ser discípulos de Jesus e se dispõe a isso. Entenda bem. Então, para Jesus não tem essa de multidão, tem essa de discípulo. Jesus quer discípulo. Se uma multidão de pessoas se transformarem em discípulos, ótimo. Se uma pessoa se transformar em discípulo, ótimo também. O que Jesus quer é discípulos de verdade. Então, Jesus não é aquele que prega para atrair.
Jesus não é aquele que prega para convencer pessoas de que elas estão sendo bem tratadas. Jesus não é aquele que prega para que as pessoas possam estar se sentindo confortáveis ou para que as pessoas possam ter promessas deliciosas, né? Para que eles possam estar ali se aproveitando dessas promessas como se somente aquilo ali fosse a sua motivação de vida. Jesus quer discípulos de verdade. Jesus quer pessoas que vão entregar a sua vida para Ele, e por isso Ele diz que se alguém vem a mim e ama seu pai e sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, esse não pode ser meu discípulo. Então você pode vir, Ele diz, mas se você ama qualquer pessoa, e até você mesmo, mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo, diz ele. E depois ele vai falar sobre outra coisa que a gente vai falar mais na frente. Então presta atenção. Jesus ele não está interessado em multidão, ele está interessado em discípulos. E é interessante que às vezes a gente fica passando a mão na cabeça das pessoas, né? Pessoas que às vezes não querem ser discípulos de Jesus. Eu não estou dizendo para você que a gente tem que desprezar as pessoas, entenda bem. Só que há pessoas que de fato não querem se dispor a um viver com Jesus. Essa é a grande verdade. A primeira análise que a gente tem que fazer é com a gente mesmo, até antes de analisar os outros. Porque ele mesmo disse aqui, se você ama até a você mesmo mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Então essa é a primeira análise que a gente tem que fazer, com relação a nós mesmos, né? Como é que tem sido a minha vida? E será que eu sirvo Jesus amando primeiro outras coisas do que Ele? A gente precisa refletir, né? E com relação aos outros também, precisamos pensar. Quando nós nos dispomos esse ano a viver esse nosso tema de vidas transformadas, sempre falamos a nossa vida transformada para que outras vidas sejam transformadas. E aí a gente tem que se dispor a isso, investir de fato na vida das pessoas, mas há pessoas que simplesmente não querem, ouvem, não deixam aquela palavra entrar no seu coração, não se dispõem àquilo que o Espírito Santo tem falado. Mas entenda bem, se nós tivéssemos, eu, você, qualquer um que está assistindo aqui hoje, se nós tivéssemos somente esse texto, acessos somente a esse texto, somente a verdade que esse texto traz, será que nós seríamos seguidores de Jesus? Será que abriríamos a nossa boca através de somente esse texto para dizer, Jesus, estou aqui para te servir? É o que Jesus está falando aqui. Jesus confronta essa multidão para que eles não viessem a se enganar, para que eles não viessem a imaginar que o simples fato de estarem ali como multidão faz com que eles pudessem então ser discípulos de Jesus. Jesus disse assim, olha, é como se ele dissesse na verdade, olha, eu não quero enganar vocês. Se vocês estão aqui e amam mais qualquer que seja a pessoa, e Jesus pega pesado, porque ele fala assim, ó, se você ama seu pai e a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, entenda bem, Jesus parte para a família, né? É quase que um golpe baixo. Quem é que não ama a sua família? Nós amamos as nossas famílias. Nós amamos os nossos pais, né? A gente ama a nossa esposa, o esposo. Nós amamos muito os nossos filhos. E nos amamos. Mas Jesus disse que nenhum desses amores deve ser maior do que o amor a Ele. Porque se qualquer um desses amores for maior do que o amor que nós temos a Ele, nós estamos, na verdade, nos tornando idólatras. Nós estamos colocando Ele no lugar que é o único lugar que Ele merece, que é acima de todas as coisas. Então, quando Jesus coloca isso, Ele nos confronta. Ele não está dizendo aqui que um chefe de família, por exemplo, ele deve deixar sua esposa, seus filhos sem cuidado, sob o pretexto de que, olha, estou servindo, né? Estou indo para a igreja. Agora, não. Todo
homem de família, toda mulher de família. Os filhos têm que cuidar dos seus pais, né, e obedecer e dever honra a eles, né? Assim como os pais cuidam dos filhos e não podem esquecer, e homem e mulher, e todas essas relações aqui nós conhecemos muito bem. E elas precisam realmente funcionar muito bem. Mas o que Jesus está dizendo é que se vocês não me colocarem em primeiro lugar, vocês não serão meus discípulos. Não sendo discípulos de Jesus, nós não poderemos viver de fato aquilo que ele nos ensina. Porque o discípulo vive aquilo que o seu mestre ensina. E se não vivemos aquilo que ele nos ensina, fatalmente nós não conseguiremos sequer amar e cuidar de verdade das nossas famílias. Quanto mais de nós mesmos. Você entendeu isso? Então não é um desleixo. Eu já vi gente dizer assim, olha, pastor, mulher dizer, ele disse para mim que com base nesse texto, ele tem que sair e fazer a obra. E aí ele me deixa, ele me larga, ele deixa nosso filho jogado. Só que preste atenção, esse texto ele não fala sobre isso. Ele fala sobre um parâmetro superior, que é Jesus. Jesus é esse parâmetro superior. E é isso que nós precisamos entender. Então, há um preço lançado por Jesus, que não carrega a sua cruz e não me segue, diz ele, não pode ser meu discípulo. Ele é tácito. Ele não volta atrás. Não é uma meia palavra. E quem escuta isso aqui, por mais que seja forte, não escuta errado. É claro aquilo que ele diz. Se você faz isso, se você faz dessa maneira, sinto muito, você não é um discípulo meu, de Jesus. Se você não toma a sua cruz, se você não encara as situações que o cristão precisa encarar, sinto muito, você não é meu discípulo. E informa isso também a ponto de dizer, olha, tem um preço e você tem que calcular esse preço. Então viver um relacionamento com Cristo não pode ser uma aventura. Não pode ser uma aventura. Quando ele diz, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Jesus está dizendo que há um preço para segui-lo. E o preço de seguir Jesus é o preço de abandonar tudo aquilo que nos afasta de Jesus. Ou tudo aquilo que ocuparia o lugar de Jesus. Precisa ser abandonado. Há um preço. E Jesus diz, esse preço tem que ser calculado. Então seguir Jesus não pode ser um ato impensado. Não pode ser um ato meramente emocional. Eu sempre gosto de falar, a nossa fé é uma fé racional. Jesus não nos move de maneira irracional. O Espírito Santo não nos move de maneira irracional. Nós somos a religião do livro, a nossa fé através dos escritos. Se não lemos, não temos onde basear a nossa fé. Então, nós somos a religião, ou nós somos o povo de uma fé racional. Jesus não nos toma por irracionalidade. Ele nos toma de maneira racional. Então ele quer que nós pensemos e inclusive que nós venhamos a calcular o preço. Eu gosto de contar que quando eu era criança, né, muitas vezes me levaram em algumas igrejas, e mesmo eu frequentando a igreja desde criança, né, com os meus pais, mas tive a oportunidade de ir em outras igrejas, um vizinho, né, que convida e leva, e ter oportunidades assim, menino, vai lá na frente, aceita Jesus e vai. Aquele negócio assim meio empurrado, né? Não sei se você já passou por isso. E ia, e muito sem saber. Mas a fé cristã é a fé da racionalidade, de entender aquilo que nós estamos fazendo, apesar de muitas vezes não entendermos como virá o desenrolar das coisas. Mas entender que há um preço a ser pago, meus irmãos. Entender que há um preço de abandono, de deixar. É como quem casa. Às vezes eu vejo recém-casados, principalmente. Recém-casado, quando eu digo, não é só meses, não, né? 1 ano, até 2 anos eu considero como recém-casados. E aí, casal recém-casado,
tem umas brigas e já aponta, pensando em terminar. Aí tem umas pequenas brigas, pensando em mandar ela pra casa, ou eu vou pra casa, menos de 2 anos de casar. Aí desespera. Espera lá, quem diz pra você que vocês não iam brigar? Quem diz pra você que vocês não iam ter divergência? Quem diz pra vocês que vocês iam ficar o tempo inteiro em consenso? Quem diz pra vocês que ia ser mar de rosa? Quem diz pra vocês que não ia ter dificuldade? Quer dizer que vocês casaram sem calcular? Quer dizer que vocês casaram achando que realmente 100% dos casais que vieram antes de vocês, todo mundo que você pergunta vai dizer assim, nós temos nossas divergências, nós temos as nossas dificuldades, todo mundo, 100%. Aí vocês, simplesmente vocês acharam que vocês passariam o casamento todo sem divergência? Espera lá. Eu gosto de falar, segura a onda. Segura a onda. Por quê? Porque antes de você entrar, você calcula o preço. Você calcula o preço. Então Jesus nos convida a calcular o preço. Ainda que nós não saibamos de fato como será o desenrolar das coisas, há o convite de Jesus para dizer assim, olha, vocês vão precisar abandonar muita coisa. Abandonar para que possa haver confiança. E o que é essa confiança se não fé? Confiar nele, na sua palavra, nas suas orientações, nas suas instruções. E muitas vezes nos pegarmos até em momentos e situações de conflito e podemos dizer, mas nós confiamos em ti. Mas eu confio em ti. Agora há pouco foi até engraçado, a Neuza achou uma carta que eu escrevi para ela, quando a gente era noivo. E algumas situações que a gente estava passando e que a gente sabia que a gente ia ter que enfrentar. E o que tinha escrito lá para ela era assim, olha, eu não sei muito bem como é que vai ser, mas eu creio no Deus que disse que nós ficaríamos juntos. Eu creio no Deus que eu tenho conhecido, eu creio no Deus que eu tenho servido, e ainda que eu não entenda, nós vamos seguir. E aí terminava a carta assim dizendo, temos um casamento para realizar, e temos vidas para ganhar. E Deus é bom. E a gente não tinha ideia. E hoje pastoreamos uma igreja. Quem diria? A gente nem sonhava. Olha como Deus é. Então, meus irmãos, há um preço a ser pago. Qual o nosso grande problema hoje? É que tem muita gente que acha que não tem preço a pagar por seguir Jesus. Tem. O fato de sermos salvos por graça, por meio da fé, não nos tira então a responsabilidade de abandonar muitas coisas, para que Jesus possa de fato implementar em nós tudo aquilo que Ele tem, todos os seus ensinos, toda a sua instrução, todo o seu direcionamento. Não quer dizer isso. Então tem gente que acha que a graça salvadora é uma graça desleixada, que nos deixaria da mesma maneira. Não, é um convite de Jesus. Por que Jesus mesmo aponta para João Batista e fala assim, olha, quem é esse homem? Por que Jesus fala isso? Por que Jesus olha para João Batista ou fala a respeito dele tão cheio de amor? Porque João Batista é aquele que diz assim, olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque João Batista é aquele que entende, quanto menor eu for, maior ele for, melhor será. Ele se anula para que Jesus cresça. E João Batista, no seu tempo, é aquele que movia as pessoas, até que Jesus chegou. Então ele se anula, ele anula a sua fama, ele anula até o próprio fato de que ele tinha muitos seguidores. E se anula para que Jesus cresça. E o próprio Jesus o cita. Então, meus irmãos, tem um preço. Tem um preço. Tem um preço
Nós não podemos mais viver como se não tivesse um preço. Nós não podemos viver mais como se não tivesse algo a entregar. Nós não podemos viver mais como se pudéssemos viver isso aqui sem abandonar todos os dias vontades, desejos, querer, pecados. Não podemos. Não podemos. É para mim e para você isso. Só para concluir o texto, ele diz: ou qual rei é que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Na situação de batalha, ele diz: se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, diz ele: qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Olha o que Jesus fala aqui. Esse homem que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, ele precisa parar e pensar: será que eu consigo vencer essa batalha? Será que eu consigo ser superior a ele? E entendendo esse homem que ele não era capaz de ser superior ao seu adversário, ele precisaria enviar alguém anteriormente dizendo assim: olha, eu quero um acordo de paz, porque eu não vou entrar nessa batalha, porque eu já sei que vou perder. Vamos fazer um acordo. E se entregar, de fato, como um derrotado, que já sabia que seria. Será que a gente acha que a gente pode vencer Jesus? Porque tem horas que parece que é isso que a gente pensa. Eu acho que posso vencer Jesus. Então eu vou insistir no meu erro. Então eu vou insistir naquilo que eu já sei que não agrada a ele. Eu vou insistir. Às vezes é esse pensamento que nós temos. Será que a gente acha mesmo que vai dobrar a Deus? Que vai dobrar o seu Filho Jesus? Será? Ou será que é muito melhor que nós venhamos a nos colocar diante dele e se entregar? Que a ideia aqui é essa. É se entregar. Isso é se entregar a Jesus. É abrir mão dos nossos pensamentos, das nossas convicções. Nós estamos no tempo de um monte de gente querendo Jesus que cabe na sua caixinha. Ah, o meu Jesus aceita o homossexualismo. Ah, o meu Jesus aceita a infidelidade conjugal. Ah, o meu Jesus aceita que eu não estou afim de ir para a igreja. Ah, o meu Jesus aceita que eu não quero falar do nome dele. Ah, o meu Jesus aceita isso, aquilo e aquilo outro. E a gente não tem mais Jesus. A gente tem vários Jesus moldados ao pensamento de um monte de gente. As pessoas não querem mais se dobrar diante dele, dizendo assim: ei, Jesus, é você que está dizendo. E se você está dizendo, eu me rendo. Porque cantar que se rende é muito fácil. Declarar que abre mão é simples para nós. O difícil é o dia a dia. O difícil é o dia a dia. O difícil é o abrir mão diário. O difícil é deixar todos os dias. O difícil é ir abandonando todas as vezes que nós somos confrontados. E isso é o difícil. Da mesma forma ele diz: qualquer de vocês, olha esse versículo, qualquer de vocês que não renunciar a algumas coisas, não, ele diz, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Versículo 33. Qualquer de vocês, você que está assistindo, qualquer de vocês, qualquer um de nós, que não renunciarmos a tudo que nós possuímos, nós não podemos ser discípulos de Jesus. Não podemos. O desespero desse tempo de pandemia é que nós queremos coisas do jeito que a gente gosta. É por isso que tem tanta gente desesperada. A gente queria muito as coisas do jeito que nós queremos. A gente queria muito que estivesse acontecendo do jeito que a gente gosta, da nossa normalidade, né? Todo mundo está falando do normal, ou da volta ao normal, ou será o novo normal. E não tem normal, eu já falei isso aqui.
Porque o normal é a gente achar que o nosso jeito é bom. Mas para Jesus não tem isso. É do jeito que Ele quer. Da forma que Ele quiser. Porque o que para mim aqui é normal, meu irmão no outro lado do planeta é diferente. E nós precisamos pensar sobre isso. A biografia de George Miller conta que ele começou a frequentar um espaço como que uma célula e começou a ser confrontado por Deus ali e os seus pensamentos foram mudando. E aí ele se encantou por uma garota, uma moça. E quando ele se encantou por essa moça, ele já estava com um direcionamento muito claro de Deus para a sua vida. Que em poucas semanas que ele começou a frequentar aquele ambiente ali, que hoje seria semelhante a uma célula, poucas semanas ele já estava determinado: eu serei um missionário. O Senhor me chamou para o campo missionário. Eu serei enviado pelo Senhor. Ele já tinha isso muito claro. Aí ele se encanta por uma moça. E aí quando ele tem coragem de falar com essa moça, aí ele fala assim: olha, você daria uma ótima esposa de missionário. Nós poderíamos aprender juntos, diz ele, todo empolgado. Porque aquela moça ali, ela aparentava sede por Jesus. Ela já estava lá naquele ambiente de culto quando ele chegou. Ela se dispunha ali naquele ambiente como se realmente fosse uma das pessoas mais engajadas. Então ele imaginou: na hora que nós estivermos juntos, nós vamos aprender muito mais e nós seremos bons missionários. Então pensou ele que ela tivesse esse pensamento também e a procurou. E sabe, quando já tinha rolado ali aquela lance do olhar, do flerte, e diz para ela assim: olha, você seria uma ótima esposa de missionário, nós aprenderíamos juntos. E sabe o que ela respondeu? Ela falou: eu? Ela disse: missionários andam sujos, em cima de carroças, andam em ambientes inóspitos. Eu jamais viveria num ambiente desse. Se for para eu casar, eu não casaria com um missionário. E aí George Miller saiu para casa dele e ficou com aquele negócio pensando assim: poxa, mas tem tudo para dar certo. Só que ela não quer viver o chamado que Deus tem para mim, que era justamente um chamado de abandono. E aí George Miller volta no encontro seguinte, procura a moça e diz assim: olha, de fato, você não será a esposa de missionário, porque nós não nos casaremos. Mandou para longe. Mandou para longe. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tudo aquilo que tenta ocupar o lugar de Deus na nossa vida pode ser cheiroso, pode ser bonito, pode ser simpático, pode ser limpinho, pode ter aparência de bem, mas se ocupa o lugar que Deus tem na nossa vida, nos tira da posição de discípulos. E aí George Miller lançou ela para longe. Depois conheceu uma pessoa com quem se casaria e desenvolveria todo o seu ministério para a glória de Deus, de fato. Então é isso que nós temos que pensar. É isso que nós temos que pensar. O que tem ocupado esse lugar? Que acaba atrapalhando a renúncia que o Senhor nos pede. Tem um outro texto que eu vou ler bem rapidinho. Marcos 8, 34. Bem rapidinho aqui para você. Que diz assim: então Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse, mais uma vez, quem está lá, multidão e discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois ele questiona: que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, você que está me ouvindo hoje, preste atenção. Há um convite muito claro do Evangelho
que não é a prosperidade financeira, um convite muito claro do Evangelho que não é a um ambiente só de alegrias, um convite muito claro do Evangelho que não é a um ambiente só de sorrisos fáceis o tempo inteiro. Pelo contrário, ele fala, no mundo vocês terão aflições. Diversas vezes o Evangelho aponta para as dificuldades e as aflições da nossa vida. Mas há um convite muito claro para o abandono daquilo que nos afasta dele. A negação daquilo que não é o Cristo. Negarmos tudo aquilo que não é Ele. Então, tudo aquilo que não é Jesus, ele não pode ocupar um hiperlugar na nossa vida. E todas as vezes que Jesus pedir, é necessário que seja entregue. Todas as vezes que ele pedir, é necessário que nós venhamos a entregar. Porque na hora que nós entregamos aquilo que pode ocupar o lugar dele, é que ele de fato se estabelece no lugar que lhe é devido na nossa vida. É quando nós entregamos, e preste atenção, todos nós teremos convites à entrega. Todos nós teremos convites à entrega. Todos nós. Se duvidar diariamente, seremos convidados a entregar. Ora tempo, ora desejos, ora alguns sonhos, ora vontade, ora dinheiro. Todos nós teremos convites, pequenos e grandes convites, à entrega. Porque na hora que nós entregamos, dizendo assim, isso aqui não salva a minha vida. Jesus diz, se você abriu mão daquilo, de fato a sua vida será salva. Mas se você tentou se prender naquilo que não salva, você perdeu a sua vida. É o que Jesus nos diz. Então, meus irmãos, há um convite a repensar o nosso relacionamento com Deus. Há um convite a repensar se nós estamos fazendo do nosso relacionamento com o Senhor um relacionamento de barganha, como se nós tivéssemos, ou se Ele tivesse a obrigação de nos dar alguma coisa, quando pelo contrário, na verdade, nós temos a obrigação de abrir mão para que Ele possa crescer. Então, abrir mão da reputação, abrir mão de sonhos pessoais. O que o Senhor está nos chamando a abrir mão? Muito importante pensar sobre isso. Porque talvez não seja a tônica do grande volume de pregações que nós temos hoje. Mas esse convite é muito claro dentro da palavra de Deus. 3 vezes Jesus diz, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. E conclui o texto que nós lemos dizendo, se não for, não pode ser meu discípulo. E disse isso às multidões. E talvez por isso Jesus não teve tantos, de fato, discípulos. Muitas pessoas o procuraram. Muitas pessoas queriam as curas. Muitas pessoas queriam as bênçãos. Mas nem todos se tornaram discípulos de Jesus. Mas quando nós nos voltamos para a palavra, o que ela nos diz é, vão por todo mundo. Preguem o Evangelho. E façam discípulos de todas as nações. Ele não diz, façam multidões. Ele disse, façam discípulos. Então o nosso foco não é a multidão, mas são os discípulos. Então sempre estamos olhando para os discípulos. Que poderá começar com 1, nós mesmos. 2, alguém a quem nós nos achegamos e conduzimos ele para Cristo. 3, ou um pouquinho mais, um pequeno grupo que a gente começa ali a conduzir para Cristo. Ou até uma multidão que seja. Mas desde que sejam, de fato, discípulos de Jesus. Desde que sejam, de fato, discípulos. Desde que, de fato, sejam pessoas que estão dispostas a abrir mão da sua própria vida
Abrir mão de coisas que muitas vezes no momento parecerão mais vantajosas. Porque, entenda bem, qual a estratégia de Satanás? A mentira, sempre. O engano. Sabendo que Jesus não está jogando para nos enganar, e Jesus é muito claro, Jesus não engana ninguém. Jesus não convida ninguém para viver um relacionamento com ele, dizendo assim, olha, vem cá, eu te dou uma coisinha aqui, depois tu... Particularmente, eu como pastor, não sou a favor de enganar as pessoas. Nem deveria ser. Na verdade, nenhum pastor deveria ser a favor de enganar as pessoas. Olha, venha, tudo bem, depois você vai... Não se preocupe não. Já viu esse papo? Não se preocupe não, depois você vai... Não é assim. Se alguém chegar até você e dizer assim, pastor, mas eu faço isso. E se eu seguir Jesus, eu vou precisar abandonar? Você vai precisar abandonar. Como é que a gente tem que responder? Com a verdade. Você vai precisar abandonar. Mas se você se dispuser a ser discípulo de Jesus, também ele vai colocar o Espírito Santo em você, que vai lhe auxiliar nas suas fraquezas e vai fazer com que você consiga de fato abandonar tudo isso. Então, essa é a verdade completa. Então, nem é só deixa Jesus se vira, você só vem, tá, fica aí do mesmo jeito, tá nem aí. E nem é só você pela força do seu braço. Você entendeu isso? Mas tem que haver a disposição. E o que Jesus espera de nós é a disposição. E a disposição ela só vem de fato quando há entendimento. Então esse convite de Jesus é um convite muito real. Não nos engana. Ele não enganou você. Então quando eu digo para você, você tem que abandonar mesmo. Mas Jesus está com você e vai ajudar você. Você quer? Então vem. Você quer? Então vem. Isso é uma coisa que eu ainda faço questão na nossa igreja, enquanto Deus me permitir, farei isso, é que eu dê o ensino do batismo. Gosto, faço questão. Por quê? Porque já teve gente que saiu correndo de lá. Isso é bom também. Porque eu não quero descer ninguém na água do batismo enganado. Eu quero descer pessoas nas águas do batismo que sabem de fato em que estão entrando. Porque Jesus não enganou ninguém. Você está entendendo isso? Jesus não enganou ninguém. E eu volto para você de novo a pergunta. Se somente esse texto nós tivéssemos acesso para nos falar sobre Jesus, será que nós seríamos seus discípulos? Se só tem um convite dele, imagine você que naquele dia ali, talvez tinham pessoas que tiveram um primeiro encontro com Jesus e que se tornou o último. Porque naquele dia, naquela multidão, Jesus falou dessa maneira. Se somente essa palavra fosse aquilo que nós tivéssemos acesso, será que seríamos discípulos de Jesus? Será que hoje, conhecendo mais um monte de coisa, como preciosas promessas que de fato a palavra tem, mas quando nos defrontamos com um texto como esse, com um texto como esse de Marcos 8, será que nós nos dispomos de fato a ser discípulos de Jesus? Então é esse confronto que é necessário. O Evangelho não é conforto. O Evangelho é um confronto. É bom sair do culto triste de vez em quando. Eu gosto de falar isso. É bom sair do culto triste, sabe? Repensando o que a gente fez. É bom sair, às vezes, de uma meditação da palavra dizendo assim, tudo errado. É bom. Não é bom sair sorrindo toda vez. Não é bom sair toda vez só empolgado. É bom sair, às vezes, triste também. Porque tem muita coisa ruim em nós. Eu sei, tem gente que não quer ouvir. Mas o nosso convite é para pregar e para anunciar. Quem vai ouvir, deixa com o Senhor. Deixa com o agir do Espírito. Que nem
Jesus se preocupou com isso. Nem Jesus. Tinha uma grande multidão. E para a grande multidão ele disse: vocês amam o pai e a mãe de vocês, amam a mulher de vocês, vocês amam os filhos de vocês, vocês amam a vocês mesmos, mais do que a mim. Desculpa, vocês não podem ser meus discípulos. Vocês não querem carregar a cruz? Jesus falou: desculpa, vocês não podem ser meus discípulos. E por fim ele perguntou: vocês topam abandonar tudo por causa de mim? E falou: se vocês não topam, vocês não podem ser meus discípulos. Que essa palavra possa reverberar em nosso coração um desejo ainda maior, para que nós possamos de fato segui-lo verdadeiramente. Possamos de fato amá-lo acima de todas as coisas. Quando nós formos confrontados a entregar coisas no nosso dia a dia, nós possamos entregar para a glória de Deus. Peça a Deus discernimento, peça a Deus compreensão e diga a Deus, se você quer ser discípulo de Jesus, diga a Deus: Senhor, eu me entrego por inteiro. Amém? Eu vou orar com você, e se tiver alguém aí nos escutando que ainda não tomou essa decisão muito séria de se entregar por inteiro para Jesus, abrindo mão até daquilo que você gosta, abrindo mão até daquilo que você se sente até bem, mas sabe que não agrada ao Senhor. Se você quer entregar a sua vida por inteiro para Jesus, eu quero orar por você. Feche seus olhos aí no seu lugar, nós vamos orar. Senhor, nós nos colocamos em Tua presença e queremos nos dispor nesse momento, entregar de fato a nossa vida ao Senhor. Não uma entrega parcial. Nós nos entregamos para que o Senhor de fato faça aquilo que o Senhor deseja fazer. Nós queremos, Senhor, ser Teus discípulos. E por isso, Senhor, não podemos amar ninguém mais do que o Senhor. Não conseguiremos amar a nossa família da maneira como o Senhor quer, se antes colocarmos eles acima do Senhor. Que o Senhor seja o primeiro lugar. E quando o Senhor for o primeiro lugar na nossa vida, conseguiremos amar a nossa família da maneira adequada. Que nós possamos colocar o Senhor em primeiro lugar. E assim, carregarmos a cruz. Carregarmos a cruz. As situações que o Senhor levantar no nosso caminho, para a glória do Teu nome. As situações que o Senhor permitir que cheguem até nós, para que as nossas vidas glorifiquem o Teu nome. Senhor, nós queremos dizer e estamos dispostos a abrir mão de tudo para que o Senhor seja exaltado na nossa vida. Peça, Senhor. Nós podemos até não compreender muitas coisas, mas entregamos a Ti. Senhor, eu oro nesse momento por pessoas que estão do outro lado, entregando a vida completamente para o Senhor. Que em nome de Jesus, eles possam ser guiados por Ti. Se há sinceridade em seus corações, se há verdade, e nesse momento, tocados pelo Espírito do Senhor, decidiram se entregar completamente a Ti. Em nome de Jesus, nós declaramos o mover do Espírito Santo sobre as suas vidas em direção à vontade do Senhor. Assim eu oro, Te louvo e Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, que essa palavra possa ser guardada aí no seu coração. Nunca se esqueça disso. Essa semana, comecei ontem, daqui a pouco sai outro texto no meu Instagram pessoal, vou estar escrevendo verdades como essa, numa série chamada Ser Cristão, onde a gente vai falar sobre coisas que dizem respeito a um cristão verdadeiro, que muitas vezes a gente deixa de lado. Vai deixando ali escapar, às vezes umas verdades mais duras, que a gente quer passar o pano ali, fazer de conta que elas não existem. Que o Senhor possa nos confrontar ao longo dessa semana, tá bom? Quarta-feira a gente volta para o Sermão da Montanha, na nossa quarta com Jesus, e que ao longo desses dias você possa refletir bastante sobre isso. Reflita bastante sobre isso. Sobre viver um evangelho de verdade, tá bom?
não mais de mentira, mas que possamos viver de fato aquilo que o Senhor espera de nós. Amém? Deus abençoe vocês, cada um que participou com a gente, Tamara, Glauci, Bia, todo mundo, sejam abençoados em nome de Jesus, que eu Ciane, Help, louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês, Suzane, as pessoas que nos visitam, que não são da nossa igreja, estão nos visitando, né, virtualmente. Deus abençoe cada um de vocês, né? Hoje é aniversário da nossa Sofia, né? Não deu para convidar a igreja, né, poder partilhar desse momento com a igreja, infelizmente, né, mas estamos felizes, que bom, e obrigado a cada um que enviou a mensagem aí para ela, tá muito feliz, tá bom? Alain, meu querido, João Vitor, o João Vitor do Juvanilson, o João Vitor aqui de casa, Deus abençoe cada um de vocês, meu irmão Valdeir, Glauci, Leusiane, todo mundo, Deus abençoe, gente, muito obrigado pela participação de cada um de vocês, Dona Conceição, Dora, cada um de vocês, Deus abençoe, tá bom? Muito obrigado, e aí a gente se encontra de novo, já na quarta-feira, às 20 horas, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês e até mais em nome de Jesus.